Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com o Carlos Holanda. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, Carlos. Muito obrigado, Diogo. Eu que agradeço aí seu convite, que a gente possa trazer o máximo possível de conhecimento para quem está nos ouvindo e vendo, né? É um gosto falar com o Carlos, que tem uma vasta experiência na astrologia de uma forma geral, e hoje vamos falar especificamente da astrologia mundial, porque é um assunto que cada vez está mais na moda. Parece que a astrologia mundial regressou e nada melhor que o Carlos, nada pessoa melhor para nos poder falar quais é que são as diferenças, quais é que são as semelhanças, como é que nós podemos usar a astrologia mundial. Então vamos falar um pouco sobre isso e convido a ficar até ao fim, porque eu tenho a certeza que se tu gostas de astrologia, tu vais aprender qualquer coisa muito, muito, muito interessante e, sobretudo, vai-te ajudar a entender melhor o momento que nós estamos a viver, que por si é muito complexo. E o Carlos provavelmente vai nos ajudar aqui a desvendar um bocadinho esta complexidade. Carlos, se calhar vamos começar pelo princípio e tentar perceber qual é a diferença da astrologia mundial para as outras astrologias que existem. A astrologia mundial é talvez a primeira astrologia que existe, porque é conhecida antigamente como astrologia mundana, né? Nós chamamos agora de mundial, desde o comecinho do século XX de mundial, mas é conhecido como mundana na Idade Média. Na Antiguidade não tinha esse nome. Mas o que se fazia lá nos tempos idos da Suméria era basicamente uma astrologia que não era centrada no indivíduo. E o astrólogo, que trabalhava diretamente para a realeza, né, ele observava o céu, fazia as anotações, em geral naquelas tablitas cuneiformes que ficavam para a posteridade, outros astrólogos viam e reproduziam aquilo e comunicava diretamente para o governo central, que no caso era o rei, eram os seus ministros e tal. Então, aquilo ali era feito para você fazer um gerenciamento do porvir na agricultura, nas guerras, no crescimento populacional, na saúde do rei. Então, isso já era os primórdios da astrologia em si, a própria astrologia mundial. E a astrologia mundana, ela se preocupa com as correspondências que os planetas, signos e casas, em casos específicos, né, de países e instituições, com o coletivo, ou quais são os equivalentes dos planetas e dos outros fatores, aspectos também, com situações em grande escala, em coletivo. Normalmente são instituições, países, estados, cidades, empresas também. Em astrologia empresarial se usa recursos que são usados diretamente na astrologia mundial. Então, quando você tem um sistema de direção, né, tem um gerenciamento, uma presidência, um poder que vai gerir um grupo inteiro e tem os equivalentes, como, por exemplo, o sistema de comunicação, o sistema de finanças, o sistema de saúde dentro de uma organização, você já está a aplicar o modelo de pensamento da astrologia mundial. Toda astrologia é, tem, digamos assim, antigamente a gente tinha aqueles rádios, né? Os rádios tinham um dial para a gente procurar a estação do rádio, né? Então toda astrologia tem no seu dial, toda ela em si. E a astrologia mundial é astrologia, a astrologia psicológica é astrologia, a astrologia medieval é astrologia. O que acontece é que você vai alterar a frequência para a frequência do seu dial, né, do seu rádio, para poder discursar e raciocinar segundo aquele modelo. Mas ainda é o mesmo guarda-chuva, né, a mesma coisa. E então, na mundial, normalmente a gente fala muito sobre condições geoclimáticas, condições de mudanças de atmosfera mental coletiva, mudanças mudanças e permanências, né? Porque nós vamos lidar com história o tempo todo, história, antropologia, sociologia, filosofia. Tem que ter pelo menos alguma leitura de ciências humanas. Tá? É preciso, né? Não que uma pessoa que não tem informação nisso não vai conseguir, claro que vai. Porém, se você tiver uma leitura mais densa em ciências humanas em geral, você vai conseguir ter uma penetração muito maior. E
Então, quando a gente fala de questões coletivas, dificilmente a gente não vai esbarrar e vai ter que citar questões geopolíticas, né, partidárias, lidando com líderes mundiais. Falar do mapa dos presidentes, dos reis, dos primeiros ministros também está dentro do escopo da mundial. É uma astrologia genetlíaca, né? É individual, mas como são personas dedicadas ao gerenciamento de um coletivo, fatalmente aquilo que está no mapa deles vai ter uma repercussão. Como exemplo, você pega o mapa de um rei e você vai ver que no mapa dele vem um trânsito planetário e forma um aspecto difícil, uma quadratura com o Mercúrio do rei, o Mercúrio do mapa do rei. Está acontecendo com ele. Ele pode estar tendo um problema respiratório, ele pode estar tendo uma gagueira, uma dificuldade de falar. Mas, ao mesmo tempo, né, por ressonância, no reino, os comunicadores, os comerciantes, o ministro das Finanças, todo mundo está tendo uma dificuldade com a qual vai ter que lidar, por irradiação desse mesmo foco central. Tá? Então, a Mundial faz isso. Eu vou calcular mapas de países, eu vou calcular mapas de cidades. Teve uma pessoa uma vez que me perguntou por que eu queria saber o horário que se usa para calcular o mapa de Brasília. Agora, por dois motivos, porque toda cidade está dentro do escopo desse estudo. E segundo, que Brasília é a capital de um país. Se eu estou estudando a capital de um país, por irradiação, eu vou pegar as decisões centrais sobre o país, né? Como seria para Lisboa, em Portugal, Washington, nos Estados Unidos. Claro que o mapa fundador de um país ainda tem mais peso ainda, né? Mas, por exemplo, se eu vou calcular o ingresso do Sol em Áries, é, que em mundial a gente utiliza para fazer uma espécie de retorno solar do mundo, né? É parecido. Então, o ingresso do Sol em Áries é o início do ano astrológico, em 20 ou 21 de março, dependendo do ano. E se, para que você possa regionalizar aquilo, você precisa situar em coordenadas geográficas. Então, para eu falar do meu país, eu vou ter que calcular para Brasília, que é onde está o foco central. Se eu falar de Portugal, eu vou ter que falar de Lisboa. Vou ter que situar o momento do ingresso em Lisboa. E vai ter momentos diferentes, por causa de fuso horário, latitude, longitude. Vai estar diferente. Se eu quiser falar da China, eu vou ter que ir para Beijing, né? Então, cada um vai ter uma particularidade. É muito interessante fazer esse estudo, porque primeiro, quando eu comecei a estudar mundial, eu estou falando aqui um pouquinho além, né? Você fez uma Não, perguntinha mas por só, eu favor, estou Carlos, esteja à vontade. acrescentando. Mas Esteja à quando eu vontade, porque é comecei a um estudar pensamento muito mundial, bom. então, mundial para mim, quando eu comecei a olhar para isso, era assim, para que eu preciso estudar esse negócio? Eu estou querendo entender o que está acontecendo comigo, quero entender as minhas relações, quero entender a minha psique, quero saber o que acontece comigo e com os outros, né, para dar orientação melhor. Só que quando a gente estuda algo em âmbito coletivo, a gente descobre que aqueles trânsitos macro, tipo aqueles que estão formados por Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, outras coisas que a modernidade quer acrescentar, né? Aquilo ali a gente descobre que as grandes configurações que estão acontecendo sobre pontos do nosso mapa individual e que estão acontecendo no mundo têm algo de muito ressonante com o mundo. Só para você ter uma ideia, uma vez eu gosto de andar de Jeep, né? Eu gosto de 4x4, me enfio no meio do mato para fazer a aventura, Pois né? parecer. Aí, eu- aí eu queria comprar os pneus apropriados, que eram de uma marca que eu achava que era muito boa, e todo mundo compra, né? Aí eu solicitei a oficina que faz isso, é especializada, e nada do pneu chegar. Passou um mês, 2 meses, 4 meses. Fala, gente, qual é a dificuldade de botar esse pneu? Aí ele falou, a dificuldade, Carlos, é que a matéria-prima do pneu vem da Ucrânia. Olha, E aí eu fui olhar no meu mapa, a mesma configuração que estava no momento do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, estava atingindo justamente meu Júpiter, que era que é um fator ligado a jornadas longas, né? Aí eu falei, nossa, isso é muito interessante, né? E eu comecei a desenvolver mais esses aspectos. Então, a atmosfera mental coletiva, ela nos atinge.
individualmente. Entender que rumos toma a coletividade e entender quais são as raízes, porque os ciclos também têm recorrências. Eles só aconteceram lá atrás no tempo e eles vão recorrer aqui, eles vão voltar aqui. E nesse momento que eles voltam aqui, quando você entende o que aconteceu ali, você fala, olha, há uma estimativa, claro, a história não vai se repetir, é óbvio, né? Os contextos são sempre diferentes, mas há uma estimativa de a estrutura daqueles eventos que correspondem a esses planetas ganhar tônica outra vez, tá? Então, aí o estudo se tornou realmente muito interessante para Fascinante. mim, né? Nesse Incrível. sentido aí que a coisa ganha essa dimensão do coletivo para o pessoal, né? Para todos, né? Todos nós. Isso é muito interessante, Carlos, e a sua história está-me a fazer lembrar que uma forma de olhar para o nosso mapa, mesmo Natal, é, por exemplo, se alguém nascer numa conjunção Júpiter-Saturno, é perceber que aquilo a nível coletivo significou uma coisa muito simbólica, né? Nós todos nascemos no contexto histórico e parece que às vezes nós nascemos isolados do mundo e É, essa astrologia mundial volta-nos a conectar essa visão macro da nossa própria existência. exatamente. A minha geração nasceu num ciclo de conjunções de Urano com Plutão, né? E as nossas gerações todas permanecem num ciclo de sextis de Plutão com Netuno, tá? De Plutão com Netuno. São muitos anos, são décadas e décadas do mesmo aspecto. A minha geração, a sua geração, você é mais jovem, mas várias gerações nascendo sobre um ciclo de Netuno-Plutão, que começou Incrível. no finzinho do século XIX, em 1891, 92, por ali. Vai de 89 a 92. Então, do século XIX para cá, estamos com o mesmo ciclo de Netuno-Plutão em andamento, né? A última conjunção foi em Gêmeos. Olha que coisa interessante, né? Nós somos ainda filhos de um processo revolucionário ligado à comunicação, Gêmeos, que ocorreu no século XIX, com a distribuição em massa de publicações, com o desenvolvimento da cultura de massas, das mídias, das principais mídias que a gente conhece, as descobertas, Marconi, né, no rádio, o desenvolvimento dos sinais que vão ser usados depois no radar e depois na televisão, tudo acontece ali no finzinho do século XIX, tudo na conjunção Netuno-Plutão e Gêmeos. E ver se isso aí não tem um impacto violento na nossa vida aqui, né? Ver se isso não tem uma força de expressão enorme nas gerações que são marcadas por esse atual, né? Atualmente é o sextil, né? Uns 60 graus entre Plutão e Netuno. Isso tem uma expressividade muito grande porque nós nascemos com uma avalanche de mídia. O mundo é progressivamente mediado pelas imagens, não só pelos textos, pelas falas, mas é uma fusão das duas coisas. Fusão é coisa de Netuno, né? Pela fusão das formas comunicacionais, pela construção de discursos, pela construção de algum tipo de entendimento por algum viés, com a penetração do sistema religioso, que tem uma conexão com Netuno, dentro dos sistemas regulatórios dos recursos de massa, os grandes somas com recursos de grão de vulto, Plutão. Nós nascemos dentro disso e somos bombardeados por essas mídias. Enquanto a gente não tem raciocínio crítico para entender o que está acontecendo, a gente continua sendo cardume. Carlos, ok, já percebemos um pouco que nós somos filhos do céu que nos viu nascer, mas existem diferenças entre olharmos para o mapa na frequência de mapa natal, de mapa de nascimento, ou de uma astrologia psicológica, e diferenças de uma astrologia mundial mundana, não existe? Existem. Por exemplo, se você faz uma leitura sobre o Sol do seu mapa de nascimento individual, você está falando sobre as suas formas de expressar-se, de sua identidade, em uma parte dela, né? Uma grande parte da identidade, sua expressão criativa, enfim, sua autoconsciência. E aquilo, o Sol tem um peso muito grande na definição de grande parte do comportamento e também nas condições relacionadas entre você, o pai, as figuras que têm alguma autoridade que estão no seu campo de experiências. Tem o lado interno, psicológico, e tem o lado do campo, né, de experiência. Agora, se a gente está falando do mesmo fator
exatamente o mesmo fator. Numa entidade coletiva, né? Você é uma entidade individual. Uma entidade coletiva, um país, cidade, empresa, você tem que. O Sol representa o foco do poder central. Sim, então, se é assim, o Sol vai ter que representar o rei, vai ter que representar o presidente, o primeiro-ministro, vai ter que ser a pessoa que capitaneia as decisões, a pessoa que está no centro das decisões. Então, se algo mexeu no Sol de um país, dificilmente não haverá uma correspondência com o presidente ou com o governo central, com a cúpula do governo central. Se o Sol, se o planeta Vênus no indivíduo vai reger relacionamentos, afetos, beleza, artes, festividades, e a forma como você percebe esteticamente, até dinheirinho, né? Se mexeu com o Vênus de uma entidade coletiva, você vai mexer com bancos. Incrível, bancos, joalherias, o feminino em geral. É uma generalidade, né? Não é o feminino específico, é o feminino em geral. Está mexendo com isso, está mexendo com os produtores de moda, os produtores de artes, tá? Os músicos. Vai mexer com a entidade coletiva nesse sentido. Então, aquilo é direcionado. Então, você tem que fazer essa mudança de canal. Mas é uma equivalência, repare bem que é uma equivalência. Enquanto que com o seu Vênus você vive a arte, o Vênus de uma entidade coletiva expressa a arte no coletivo. Quais são os eventos que mexem com isso, né? Tem várias outras maneiras. O ascendente de um país parte do ascendente pode se relacionar com o povo, parte do ascendente é a imagem que o país projeta imediatamente fora. A sétima casa é uma das casas de relações internacionais, é o outro, é o aliado, é a aliança que você forma. A nona casa é o Supremo Tribunal Federal, né? Vai mexer com as legislações, mas também são as universidades, também são as estradas do país, as estradas interestaduais ou internacionais, os voos internacionais, as comunicações internacionais. Então, é Eu, uma maneira de você transcodificar, né? É isso que eu eu tenho que acho que o fazer. Carlos só precisa dar mais alguns exemplos com os signos, porque já vimos planetas, já vimos casas e de certeza que alguém que está do outro lado a pensar, e os signos, Carlos, como é que eles podem ganhar Verdade, essa expressão na astrologia mundial? verdade. Isso é uma pergunta muito boa, aliás, porque signos, normalmente, a correspondência dos signos para muitos autores se assemelha muito à correspondência que as casas têm, mas não é idêntico. As coisas não são idênticas. Mas tem alguns pontos tangenciais. Por exemplo, aquilo que estiver em Carneiro, né, em Áries ou Carneiro, é, provavelmente vai ser levado a uma ação contundente, cheia de iniciativa, com força. Agora, os signos não são usados da mesma maneira no mundial que a gente usa no individual. Você tem o Sol, o, o Diogo deu uma travada aí no seu vídeo, Ok, mas ok. é, você tem um Sol no signo de Touro no individual e no Sol em signo de Touro, numa entidade coletiva, vai ter elementos em comum, né? Uma entidade coletiva com Sol em Touro provavelmente vai ter um viés mais voltado para uma estrutura financeira, agrária, parcimoniosa, com uma coletividade que dá passos lentos, porém muito seguros, né? Isso é uma possibilidade. Só que, como a gente sabe, para individual tudo se entrecruza e faz uma especificidade, a mesma coisa vai acontecer com o país. E signos, as atribuições que são dadas a signos em relação a países e continentes tem uma série de divergências, né? O Cefarial, por exemplo, o Cefarial é um astrólogo do século XIX, britânico, ele tinha um estudo chamado Equivalentes Geodésicos, e ele dividia o planeta Terra em 12 camadas, né? A partir do meridiano do Greenwich. Então, para leste e para oeste.
Então você colocava os 12 signos, e envolvia a Terra toda com todos eles. Você tem estudos que até mostram que isso tem uma ótima validade e tal. Não é uma coisa que eu costumo usar, por exemplo. Há outros estudos que vão atribuir aos países características que são típicas dos signos. Por exemplo, a Alemanha tem uma característica que lembra o escorpião, tá? Não é que a Alemanha tenha sido fundada com Sol em Escorpião, não é isso. A Alemanha tem uma característica histórica que recorda a postura simbólica do Escorpião. Teve duas guerras, né? Só no século XX, só no século XX foram duas violentíssimas, foram as duas maiores do século. Isso fora as outras, né, anteriores a isso. Mas a primeira destruiu a Alemanha. Na segunda, ela ressuscitou, né? O partido do Hitler ressuscita a Alemanha. Aí ela morre de novo. Destrói-se a Alemanha. Aí ela vai e ressuscita outra vez, agora com a maior potência europeia do momento. Então, é uma Incrível. coisa interessante, parece muito, né? Escorpião passa por crises, né? Escorpianos, as pessoas com Plutão muito forte no mapa individual, em geral passam por essas crises, parece que a vida está acabando, de uma hora para outra começam a se recobrar, se recuperar e voltam com carga, com força total, né? É muito característico. O Japão tem cara de Capricórnio. Se você observar bem a história, a fundação do Japão moderno talvez não seja no Capricórnio. Agora eu não vou recordar todos os países, mas a fundação do Japão moderno talvez não seja em Capricórnio. Porém, o histórico e a geologia do Japão é muito capricorniana, né? Capricórnio e Mesmo. Escorpião também, né? Também morre, renasce. Mas tem uma disciplina fenomenal e tem uma valorização especial do esforço, do trabalho. Eles têm uma cultura de valorização do esforço e tem uma hierarquia muito forte, tá? Nas E um empresas. Isso vai tradicionalismo, também exatamente, é um uma ligação às tradicionalismo. tradições muito fortes. Precisamente. Então a gente faz essas associações com os países. O Brasil é claramente virginiano, né? Nasceu, entre aspas, no Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro. Aqui é o primeiro, aí é o quarto, né? Quando Dom Pedro estava tendo a sua dor de barriga, né? Ele literalmente teve um desarranjo intestinal e depois do desarranjo ele assinou. Ele não fez aquela mise-en-scène que aparece no quadro do Pedro Américo, não. Mas ele convocou todo mundo e falou: o Brasil está independente, né? E, então se atribui aquele ali um momento. E estava acontecendo em 7 de setembro. Claramente o Brasil é um país que tem características que correspondem muito ao seu momento fundador. Esse um dos principais, né? Tem o momento do descobrimento, tem o momento da, da- do Grito do Ipiranga e tem o momento da República também. Tem vários mapas possíveis para um país, dependendo do ponto fundador que você queira eleger, né? E, mas o Brasil tem essa cara de virgem, porque é um país que é profundamente agrário, né? A grande parte das exportações são do agro, né? É produção de grãos e também há esse linguajar crítico e autocrítico, né? Se você, não sei se você conhece bem aqui as publicações brasileiras, mas quando o brasileiro fala de si próprio, só se maltrata, né? Isso é virginiano. É, Meu Deus. complexo complexo de vira-lata, né? É muito virginiano se criticar muito, né? Então as características E, correspondem, né? Dependendo ou do momento fundador ou de uma recorrência histórica, né? Os signos têm. Carlos, agora vai ter que encontrar um signo para Portugal, senão aqui Olha, os subscritores portugueses vão ficar tristes. os signos de Portugal, eu tenho um mapa que agora eu posso até fazer um rastreio aqui para te achar, mas em Portugal tem pelo menos uns três mapas. Tem a Batalha de São Mamed, que é uma coisa espetacular. Mas o mapa que funciona mais é da Revolução dos Cravos, o Que que giro. parece funcionar mais. Eu já fiz alguns eventos em Portugal falando sobre o mapa da Revolução dos Cravos e os eventos que correspondem aos trânsitos são muito precisos, embora o da Batalha de São Mamed também bata muita coisa, mas esse do
da Portugal Revolução dos Cravos. reiniciou, né? Fez uma revolução solar na Revolução dos Cravos, foi muito É, forte. as repúblicas de um país são momentos fundadores. A Rússia, por exemplo, a Rússia atual não é a Rússia de 1917, que tinha um histórico enorme, né? Um histórico de centenas de anos, mas é a Rússia do 1991, 990, 1991. Então, Portugal, só me ajuda aqui a lembrar, a data da Revolução dos Cravos foi. É 25 de abril de 74. Portugal atualmente está com uma característica taurina, né? Mas tem por trás de si características que são muito piscianas. São muito netunianas as características portuguesas. É Netuno, ou é Peixes e Câncer. Há um tradicionalismo em Portugal, há um religiosismo em Portugal, né? Há uma herança muito forte da religião, das tradições antigas, marcadas pelas igrejas, pela forma como aquilo que é interior, aquilo permanece, como é forte culturalmente. E há a poesia. A poesia, por exemplo, Mário de Sá Carneiro, ele vai fazer aquela poesia triste, dolorida, né, que é muito netuniana. O próprio Fernando Pessoa, que tinha heterônimo, Fernando Pessoa é geminiano, né, ele tinha um monte de gente dentro dele, mas muito da poesia dele é a imaginação dele correndo solta. Isso é muito pisciano, né? Portugal tem muito de pisciano. E é engraçado que Brasil e Portugal às vezes têm essas piadas sobre a forma de falar que é diferente, né? O raciocínio é diferente por causa da construção cultural. Enquanto que o Brasil é muito virginiano, Portugal é muito pisciano. Então, uma coisa engraçada, uma anedota que se conta, acho que nos dois países, é que quando se pede uma informação em Portugal, o português, dependendo da região, ele vai dizer que aquilo ali, ele vai dar a informação do final para o começo. O brasileiro vai fazer o contrário. É virgem peixes. É virgem peixes. São dois Que tipos interessante. diferentes de raciocínio, né? E para chegar no mesmo lugar. Muito engraçado. É super interessante. Isso faz-nos perceber isso, que todos nós vivemos num país que tem a sua história, tem o seu mapa, tem as suas influências, tem os seus temas, e essa visão da astrologia macro realmente dá-nos o contexto que às vezes nos falta. E este contexto, Carlos, muitas vezes eu vou programado não seria bem a palavra, mas é marcado por grandes ciclos, que se estuda particularmente na astrologia mundial ou mundana. Quer destacar alguns desses principais ciclos dos planetas que são muito importantes nesta forma de ver a astrologia, Carlos? Perfeito. Olha, eu vou até abrir aqui um material que eu tenho, é, que é comum, né? Alguns dos principais ciclos, eu tô abrir aqui uma tabelinha para não fugir a minha memória, como fugiu a Revolução dos Cravos. Que eu tenho um mapa aqui e tudo, né, de Portugal, mas é para a gente não se Também não se perder pode aqui. lembrar de tudo, não? Já Exato, é não dá. muitos mapas, já são muitos mapas. Tem sempre que ter uma colinha assim para olhar, né? Fazer a prova, é muita coisa. Mas olha, ah, a duração média de ciclos de conjunção de planetas lentos, em geral, é o que mais motiva o estudo de grandes ciclos. A gente também deve valorizar os ciclos rápidos, né, de Marte, o Sol-Lua, eclipses. Eclipse, você tem 4 eclipses por ano, numa média, né? Tem ano que tem até 5. É, porque são 2 solares e 2 lunares. E eclipse tem efeito de 6 meses. Então é um evento potente, muito potente. Não é um evento como um trânsito de Mercúrio que dura 2 dias e acabou, né? Não como um trânsito da Lua que leva algumas horas e acabou, tá? Mas essas algumas horas, se bate numa configuração planetária pré-existente, ela dispara um padrão que está no pano de fundo, está no cenário. Então, alguma coisa correspondente àquilo ocorre. O planeta Marte agora, por exemplo, andou fazendo oposição com Saturno, que está em conjunção com Netuno. Tá? Estamos num ciclo de 36 anos de Saturno e Netuno, é um dos principais. Vou falar de todos aqui. O Marte passou e fez uma oposição com esses dois. É um trânsito rapidíssimo, tá? Um trânsito muito rápido. Ele passa ali, leva uma semana, duas, os efeitos. E se eu te disser aqui, Netuno, que tem a ver com o mar,
Saturno, que tem a ver com fronteiras, obstruções, barragens, e Marte, que tem a ver com guerra. Ele não teve o ataque da Marinha norte-americana sobre uma balsa venezuelana, matou todo No mundo Caribe. agora, essa No semana? Caribe. Pois é. E estão a mover agora uma guerra, não é? Já ouvi uma notícia que a Marinha Francesa já está envolvendo nesse conflito e tudo mais. Exatamente. A Europa, inclusive eu tive em maio em Portugal e França. Eu tive na França e eu vi claramente que não só Portugal, eu vi também exercícios militares em Portugal, eu vi exercícios militares na França, né? E eu tive na Grécia, também vi exercícios militares. Então, então a coisa está muito séria na Europa. Agora, os ciclos, respondendo agora ao final, né? A gente pode dividir em dois tipos, ciclos longos e ciclos médios. Os ciclos longos são Netuno-Plutão, que em média dá algo assim 493 anos. Urano-Netuno, que são 171 anos. Urano-Plutão, que são 138 anos. Isso, quando a gente diz que tem essa média, é porque eles dão a volta toda e voltam a fazer conjunção. E nesse ciclo eles têm sextil, quadratura, trígono, oposição e vai até voltar 2 vezes. E cada aspecto desse tem uma característica. Os ciclos médios são os de Saturno e Urano, que são 45 anos em média. Saturno e Netuno, que são 36, que é esse que nós estamos vivendo, que é um dos principais, né? É o principal de 2025, 2026. Saturno e Plutão, que são 37 anos. É engraçado que muita gente me pergunta, mas se o Saturno e Netuno é mais rápido que Plutão, por que só tem a diferença de um ano? Porque não depende do Netuno, depende do mais rápido, que é o Saturno. Ele, ele dá a volta e alcança, né? Então é um ano só de diferença. E Júpiter-Saturno, que é um dos ciclos mais importantes, um dos mais estudados desde a antiguidade, medievo, são 20 anos. Só que ele tem uma particularidade, são 20 anos que o Júpiter torna a encostar no Saturno no céu, mas esses 20 anos ocorrem em elementos, fogo, terra, ar e água. E agora nós começamos um ciclo em que Júpiter e Saturno vão ficar 200 anos em conjunção no elemento ar. Então, o ciclo de Júpiter e Saturno, embora tenha 20 anos, tenha características próprias, o ciclo de conjunção deles em determinado elemento determina também a atmosfera coletiva, no caso ar, né? É o intelecto, é a mente, a comunicação, a fluidez, ou o excesso de fluidez, né? O achismo, a fake news, isso é característica do elemento ar, por mais que o elemento ar também possa ser o indicador da ética, né? Mas também tem o lado sombrio. Júpiter e Urano dá 14 anos, Júpiter e Netuno 12 anos, que o Netuno quase que não se move, né? E Júpiter e Plutão 13 anos. É uma média, né? São os ciclos principais que a gente estuda. E nesse ínterim, cada vez que eles se distanciam, é como se fosse o eclipse ou uma lua nova. A lua nova faz a conjunção com o Sol, faz o quarto minguante, a cheia, quarto crescente, quarto cheio e quarto minguante, né? Então, é, os planetas eles ficam crescentes, cheios e minguantes entre si também, né? É muito interessante nós pensarmos nesse modelo de alunação também para os planetas, porque existe essa equivalência simbólica. Vamos pescar, não, Carlos? É uma boa ideia nós pensarmos isso. Uhum. Existe uma equivalência é, no sentido de que a primeira quadratura de um ciclo, em geral, ela é a pior. Ela é a mais castigada, porque é como se fosse uma novidade. Mas tem várias outras atribuições. E a última quadratura de um ciclo, ela é a conclusão, assim, tá, assim, o que falta quebrar, vai quebrar agora, né? Então vamos destruir o que falta aqui agora. E são ciclos de plenitude. Quadraturas e oposições de um ciclo são ciclos que intensificam muito a característica que foi forjada durante a conjunção. É bem Isso é muito interessante esse interessante. estudo. É muito interessante porque normalmente nós vemos nas notícias, às vezes nas notícias astrológicas, está um mar de quadratura não sei onde e tudo mais, mas pensar nesta ideia de temos que ir ver a conjunção para ver qual era o mapa de geração daquela, porque se calhar nós vemos só daqui para a frente, mas esquecemos de ver o passado, esquecemos de ver esse posicionamento de origem, não é, Carlos? Que é muito importante. Sim, uma coisa que ativa um ciclo anterior
Tá? Vai ter repercussões agora. Uma coisa de agora que ativa aquele ciclo anterior. Isso acontece até com os eclipses. Você tem um eclipse que ocorreu. Tivemos um eclipse recentemente, né? O mais próximo, que agora que vai acontecer, daqui a 2 dias tem um eclipse lunar. Dia 7 de setembro tem um eclipse lunar. Dia 21 tem um eclipse solar. Mas os anteriores, quando são tocados, eles até o que o outro eclipse aconteça, o anterior ainda está valendo e as características que ele tem, quer sejam características favoráveis ou desfavoráveis, vão se destacar. Agora, eclipse sempre tem. Todo mundo considera eclipse uma coisa desfavorável porque foge ao controle. Mas pode ser uma coisa que foge ao nosso controle, que dê um resultado que todo mundo gosta. Mas foge completamente do controle. E normalmente todo mundo fica com medo, né? Sai Dos do eclipses. planejamento, né? E se calhar, Carlos, não sei se é oportuno trocar algumas ideias sobre este eclipse que nós estamos a ter, ou este ciclo de eclipses, né, no ciclo, nos signos de Virgem de Peixes, como o Carlos Isso. referiu. Este vídeo está a ser Hum. gravado dia 5, então dia 7 e dia 21, salvo erro, é o eclipse solar. Estamos aqui no meio deste ciclo de eclipses. Mas, de uma forma geral, em linhas gerais, porque o Carlos tem muito conteúdo na internet já a falar sobre isto, mas para quem ainda não ouviu, Carlos, que ideias pode deixar assim chave destes processos nós estamos a ser convidados? Esse eclipse do dia 7 e o do dia 21, né, que ocorre justamente nesse eixo, você mencionou, Virgem Peixe. E eu tenho mencionado questões com vítimas, né? E as pessoas querem que eu cite todas as vítimas que existem no mundo. E existem vítimas. Vítima é vítima, gente. Às vezes, quando eu menciono Gaza, por exemplo, o pessoal fica irritado que eu não mencionei as vítimas do sequestro do Hamas sobre os habitantes de Israel. Eles também, as pessoas também são vítimas, né? As pessoas que estão morrendo em países africanos por causa de fome são vítimas, né? Situações que envolvam as vítimas de hospitais bombardeados por uma guerra são vítimas, né? A pessoa que está numa fila de um hospital e não consegue atendimento é vítima. Então, quando a gente fala isso, a gente não está situando só num lugar. A gente dá um exemplo, né? Isso é muito frequente acontecer. E hoje em dia, como as mentalidades estão polarizadas em demasia por conta justamente desses discursos midiáticos pretensiosos, né? As pessoas não conseguem mais discernir quando a gente faz. É um exemplo entre muitos, mas quando eu cito Gaza, por exemplo, eu estou citando um que está nas mídias, está muito presente, e é uma quantidade imensa de pessoas. Citar Gaza, as vítimas em Gaza, é por causa da quantidade imensa de pessoas que estão sofrendo ali, é como citar todas elas, todas as outras pessoas, sem um foco partidário. Fica um pouquinho difícil fazer astrologia mundial quando as coisas ficam desse jeito, né? Agora, ah, o Virgem Peixe mexe com isso. Tá? Tem alguma coisa nesse eixo, você vai lidar com a massa trabalhadora, você vai lidar com hospitais, com sistemas de saúde, você vai lidar com saneamento, você vai lidar com o desenvolvimento de habilidades técnicas no âmbito coletivo, então com treinamento profissional. Você vai lidar também com instituições como o Exército, o Exército é uma instituição que, em grande parte, quando você vai ter que servir ao Exército, você tem que ficar em confinamento, né? Tem uma cara de casa 12 e, em termos coletivos, também pode ter uma tangência com o peixe. Não é idêntico, mas tem uma tangência. Confinamentos, né? Com essa coisa do estar destacado. Vale para o Exército, vale para uma organização de auxílio. Isso pelo eixo, né? Virgem Peixes. Mas o eclipse do dia 7 ele está com mais aspectos favoráveis do que desfavoráveis. A única coisa que a gente tem é a quadratura de Marte com Júpiter, que é um intensificador de situações conflituosas, de problemas em fronteiras, né, de intervenções. Isso é frequente. E pode dar uma arrefecida até mais ou menos o dia 15, 18 de setembro. Agora, o do dia 21, esse é crítico à beça, porque ele tem, além da própria oposição, da conjunção Lua-Sol, que vai fazer oposição com Saturno-Netuno, bem, bem exata, né?
tá bem próximo à oposição, que é uma das configurações principais desses 2 anos, 25 e 26. Além disso, o trânsito de Marte ainda forma uma quadratura com Plutão. Aí nós já estamos vendo, assim, por antecipação, porque eclipse antecipa, tá? O fenômeno não acontece na data do eclipse. É outra coisa que as pessoas, quando desavisadas, entram num canal de YouTube. Mas na data do eclipse não aconteceu nada. Para ele, né? Para ele. Porque antes já estava acontecendo para o mundo inteiro, na data do eclipse está acontecendo alguns outros elementos e depois ainda vai acontecer mais. É um processo longo. Quase que um mês antes do eclipse já acontecem os efeitos correspondentes a ele, antes do fenômeno. Né? Então não é na data exata. O pessoal que lê muitas coisas tendenciosas religiosas porque o eclipse vai acabar. Um eclipse não vai acabar o mundo. Se fosse para acabar o mundo, já tinha acabado há muito tempo. Toda hora tem eclipse, 4 por ano. Então, o que vai acontecer é que vai ter essa oposição com Saturno e Netuno e Marte com Plutão. Nós já estamos aqui, como você disse, a gravação em 5 de setembro. Olha aí a declaração da França. Tá? Marte com Plutão é tiro, é bomba, é confronto, é tendências obsessivas, né, e paranoicas no coletivo jogadas ao máximo. Vale para quadratura, vale para conjunção. Depois da quadratura, essa quadratura é minguante. Marte vai tocar Plutão. Vai estourar um novo tipo de conflito, uma nova intervenção, ou pelo menos, não vem não que eu tô armado, né? Uma coisa assim. E esse eclipse realmente, o dia 21 é mais dramático, bem mais dramático. E se calhar, Carlos, esse é um bom princípio de conversa para nós começarmos a falar aqui um pouco sobre os BRICS, sobre este movimento que estão a China, Rússia, Índia, todo este movimento que nós estamos a ver aí noutro palco, ao poder mudar, a querer mudar de mãos, acredito eu, não é? Quer trazer algumas ideias sobre de uma forma astrológica e para nós percebermos um pouco este contexto geopolítico que nós estamos a viver nesta fase tão Perfeito, intensa e crítica que nós estamos a viver agora, Carlos? Que eu costumo perfeito. brincar e dizer isto para nós que vivemos cá é desafiante, mas para quem, do ponto de vista astrológico, é muito giro. Porque está a acontecer tudo ao mesmo tempo, mas para quem vive estes tempos não está fácil. Não está nada fácil. Eu venho mencionando o quanto esse ciclo Saturno-Netuno em Carneiro, em Áries, ele é particularmente importante para o momento da gente, né? Todo ciclo Saturno-Netuno, para a Europa, para o mundo inteiro ele é importante, mas para a Europa ele tem um peso enorme no leste europeu, né? Particularmente para a Rússia. É o ciclo que dá início à União Soviética, em 1917. Para o Brasil, ele tem um peso enorme. Ele inicia o ciclo da Petrobras em 1953. Para a União Soviética, Stalin morre em 1953. Para Portugal, o ciclo é monstruosamente poderoso. Para você ter uma ideia, Portugal é fundada pelos Templários, pelos Cavaleiros Templários, que começam sua trajetória dentro de um ciclo Saturno-Netuno. Eles são aprovados pelo Papa numa conjunção Saturno-Netuno. Tá? É enorme isso. É enorme. E é um ciclo de 36 anos só que acontece dentro de ritmos, não de elementos. Eles, claro, a conjunção vai acontecer num elemento, mas a recorrência dele é em ritmos e não em fogo, terra e água. Em cardinal, fixo ou mutável. E nós estamos no último ciclo de signos cardinais, com Saturno e Netuno em Áries. Você vê que a conjunção fica transitando de peixe para Áries, de mutável para cardinal, né? É, e é de um valor imenso essa conjunção, porque ela tá remodelando, ela está esgotando, é o último, né? Está esgotando todo um processo que foi criado cerca de 200, 300, 400 anos, concomitante a uma outra configuração gigantesca que ocorre também junto, Urano, Netuno e Plutão, e o Saturno está junto, né? Faz um chamado trígono áureo ou sextil cósmico. Cada um nomeia de um jeito, que são 2 sextis, né? O Urano com Saturno e Netuno, Plutão com Saturno e Netuno e trígono de Urano com Plutão. Isso aí aconteceu, sabe quando? Em 476 da Era Comum, exatamente o Ok. ano da queda do Império Romano.
que é o ano que Meu Deus. historicamente se classifica como tal, mas é um processo, né? E, havia uma conjunção Saturno-Plutão nesse ano, e aqui está havendo uma conjunção Saturno-Netuno. Depois de ter havido 4 anos atrás, 5 anos atrás, uma conjunção Saturno-Plutão, tá? Estamos vivendo uma mudança de paradigmas gigantesca, e até mais do que isso, é porque eu estou aqui economizando um pouquinho, porque eu vou explicar isso nos eventos que eu vou promover, mas é gigantesca a modificação. É uma mudança de eixo de poder, é uma mudança de paradigmas mentais das pessoas, de multipolarização, de distribuição, né, pulverização, uma redução daqueles poderes impositivos que são características do carneiro, né, que toma conta, que vai para frente, que age pioneiramente, é um redirecionamento disso. Agir pioneiramente para quê? Para si só, tá? Então, o que a gente está vivendo realmente é muito além do que a gente estava acostumado a viver 30 anos atrás. Tá? Essa conjunção não é a mesma que aconteceu 36 anos atrás, embora traga consigo elementos dela. Eu cheguei a, a tergiversar tanto aqui, mas eu não falei dos BRICS. Eu vou falar aqui agora dos BRICS. Tudo isso para poder embasar, né? É por ser Os muito bom o que o BRICS. Carlos agora acabou de fazer, desculpe interrompê-lo, porque É, às vezes é isso, é perceber que tudo tem um contexto. Acho que a palavra certa desta gravação, deste episódio com o Carlos é isso. É preciso perceber o exatamente. contexto, as coisas não caem do céu, de repente, agora tudo tem um Isso, contexto. Então, quanto melhor nós percebemos o isso. contexto, vamos conseguir ter É, melhores interpretações. é uma das condições que, de vez em quando, alguém reclama, porque eu explico o que veio antes e as pessoas são muito imediatistas. As pessoas não são culpadas disso, elas foram treinadas desde pequenas a serem imediatistas no nosso viver atual. É tudo muito resumido. É a geração TikTok, né? A geração de 4 linhas de WhatsApp. É tudo muito imediatista, tem que ser pão, pão, queijo, queijo. E as coisas não são pão, pão, queijo, queijo. Elas têm muitas gradações, né? No meio de um problemão, tem 400 causas que geraram o problemão. Claro. Eu sou formado em História, né? Eu tenho mestrado em História e doutorado em Artes, né? O que acaba mexendo com História, Antropologia, Filosofia, tudo junto. Meu Deus. O, a realidade que a gente está acostumado, a gente é ensinado a entender, é uma linha de tempo, que isso aqui aconteceu, depois isso, depois isso. Não é assim, não. Enquanto isso aqui está acontecendo, tem 400 outras coisas acontecendo ao redor e tudo emaranhado. Aí, quando você identifica que tem um evento aqui, aconteceram outros 200 eventos em volta e você está só fazendo um recortezinho da realidade. Por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo. E com ciclos astrológicos a gente percebe isso muito melhor. E aqui Exatamente. nos BRICS, os BRICS foram criados em 16 de junho de 2009, às 19h30, em Ekaterimburgo, na Rússia. E tem ascendente de escorpião, olha aí, ascendente em escorpião nos BRICS, né? Os BRICS, originalmente formados por Brasil, Rússia, Índia e China. Depois é que entra a África do Sul, né? O S é de South Africa, e depois tem Irã, tem uma porção de outros países que aderiram ao bloco. É um bloco que busca uma melhoria de condições comerciais, cooperação tecnológica, é uma espécie de união de sul global, só que com países do norte. Engraçado, né? Então temos o Sol em Gêmeos, ó, você vê que é uma estratégia de comércio, né? Temos uma Lua em Áries, em Carneiro, conjunta a Urano, tá? Até no finzinho, Urano tem 26 de peixes quando o BRICS é criado, mas tem a Lua em 3 graus de Áries. Tem uma conjunção por órbita, né? Por espaço. E é uma coisa que assusta o status quo, tá? É uma coisa que assusta o status quo. E por mais que os países voltem, né, volta e meia, tenham crises internas, né, decaem, eles estão sempre retornando. Repare, pega o histórico desde 2009 para cá, você vai ver que os países todos, os BRICS, estão em fases terríveis, daqui a pouco eles voltam com uma força danada, e agora estão mais ou menos imparáveis por conta da China e por conta da Rússia. Tá? São as locomotivas dos BRICS. E todos incomodam muito. Qual é o status quo principal, né? O status quo principal é a moeda norte-americana.
Os BRICS nunca chegaram até 2024, 2025, não tinham chegado a propor uma substituição do dólar, mas isso está se tornando uma coisa inevitável, porque está causando tanto problema a quantidade de crises no governo norte-americano, que os BRICS começaram a acelerar a troca entre si, tá? Há essa preocupação com as condições econômicas de um bloco inteiro que vão acabar se alastrando para o mundo inteiro. O Sol dos BRICS está na oitava casa e o Plutão dos BRICS está na segunda casa do mapa. Júpiter agora, né, em 6 de julho de 2025, por exemplo, tá passeando, né? Ele andou fazendo oposição com esse Plutão. E nesse ano de 2025 começaram a ter cartão dos BRICS, Pix dos BRICS, tá? Vê se isso não incomoda. Incomoda muito, muito. Você pega os países que estão nos BRICS, apenas a Rússia entrou em guerra, né? Apenas a Rússia, dos países originários, apenas a Rússia entrou numa guerra recentemente. China, quantos anos que a China não entra numa guerra? O Brasil está em guerra com quem? Né? Então é interessante que são países que estão modificando a estrutura global simplesmente porque estão fazendo comércio e trocas culturais. Né? E não que não tenham mazelas, não que não tenham canalices envolvidas no meio, porque todo mundo vai ter, sempre tem. Mas você vê que peso que tem. A conjunção Saturno-Netuno está acontecendo em cima da Lua dos BRICS. Acontecendo em cima da Lua dos BRICS. E é curioso que os BRICS começam a ter uma relevância muito grande por causa do banco. O banco é formado pelos investimentos conjuntos desses países todos. Quem governa esse banco, quem é a presidente do banco é uma mulher, se chama Dilma Rousseff. Foi presidente do Brasil. Tá? É a mulher mais poderosa do mundo atualmente. Simplesmente porque ela vai tomar as decisões que vão guiar os rumos da economia do bloco inteiro. Tá? Olha que coisa interessante. Isso eu venho falando já há algumas palestras. Eu estive em Portugal em outubro passado e falei isso nas jornadas de astrologia, jornadas de outono de astrologia. Falei também no Congresso Internacional da Aspas também. E foi assim, todo mundo parou para pensar, né? Porque é o que de fato está acontecendo. Tá? Então, isso está acontecendo na quinta casa dos BRICS, o que vai mobilizar uma geração jovem. Né? Essa é uma geração muito jovem, que pode se mobilizar para promover a consolidação do bloco. Assim, os BRICS como entidade, cada um é uma entidade separada. Cada um tem soberania, tem identidade própria, tem decisões próprias, mas em termos de bloco são uma frente imparável. Eles são plutonianos. É uma coisa imparável. Você já viu como é que um indivíduo com Plutão muito forte, você tenta destruí-lo, parece que destruiu, e ele parece o exterminador do futuro, o Arnold Schwarzenegger volta toda hora. É assim. O Plutão é assim. Ele Incrível. não para. Então nós vamos ver muito ainda ouvir falar dos BRICS, não é? Quer dizer, Muito. é óbvio, não é? Nós agora tivemos há muito pouco tempo, esta representação na China, não é? De a Rússia, a Coreia do Norte, todos lá a ver aquela parada militar bastante estrondosa. É. Então eles vieram para ficar e agora é lidar, não há como voltar para trás, não é? Não vale a Uhum. pena que o mundo não vai voltar a ser igual. Não, só para você ter uma ideia, 3 países são potências nucleares, né? Rússia, Índia e China. Tá? Porque o Brasil é o único dos originários que não tem nada nuclear. A única coisa é que tem uma usina de eletricidade em Angra dos Reis, mas não fabrica bomba. Não está interessado em entrar em guerra. Nunca teve, né? Pelo menos não no do século XX para cá, nunca teve interessado em entrar em guerra. Entrou na Segunda Guerra por força de questões políticas do Getúlio Vargas, mas depois disso, em que guerra entrou? Não entrou mais. O que acontece é que o Brasil acaba sendo mais vulnerável porque é o único que não pode rugir como os demais. Os demais E não está são longe, não atacados do é? mesmo jeito.
E geograficamente está num sítio que está mais próximo dos Estados Unidos do que Exatamente. dos outros que lhe podem dar proteção. Está numa situação mais complexa. É. As questões geopolíticas são assim, é tudo negociação, né? Aquela história do business is war. Você não reza pela minha cartilha, eu sou mais forte, então eu vou comprar a sua empresa, ou então eu vou fazer pressão econômica para você baixar. O que acontece é que o que não se previa, quer dizer, quem estava analisando friamente previa, mas quem está agindo apaixonadamente não previa que esse tipo de ação fosse provocar uma mudança no eixo econômico. O Brasil exportava muito para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos nunca foi o principal parceiro comercial, só em pouquíssimos setores, nunca foi o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. A China sempre, assim, já faz pelo menos uns 30 anos quase, tá, uns 25 anos, que a China já tem um número de importações de produtos brasileiros muito grande, em grande parte dos estados do Brasil. E o que aconteceu foi que as exportações para os Estados Unidos caíram 16% e para a China aumentou 30% depois do tarifaço. Simplesmente. Para a China, para a Rússia, para o restante da Europa, para a África, né? Para o Japão. Então, É assim. É lei da oferta e de procura, não é? Se não há procura, vai oferecer para outro sítio e é um preço É melhor. comércio. É É o comércio. comércio. Comércio é assim. Se o consumidor quer alguma coisa, você fala assim, não vou dar, então o consumidor vai para outro lugar e vai comprar, pô. Simplesmente. E É segue a assim. vida. Carlos, para quem ficou apaixonadíssimo por esta visão da astrologia mundial, quer perceber melhor os contextos, quer ganhar um conhecimento, quer perceber como é que isto funciona, está a preparar alguma coisa que seja ideal para esse tipo de pessoas. Sim, sim. Nos dias 17, 18 e 19, agora de setembro, vão ocorrer 3 mini cursos, né? Que são cursos que são discursos, né, intensivos de 2 horas e meia aproximadamente, sobre a parte introdutória da astrologia mundial no dia 17, um mini curso sobre os gatilhos das guerras, né, com uma análise bem profunda sobre os fatores que correspondem ao processo de criação da guerra e a irrupção da guerra e a duração da guerra. Tá? Que não se Incrível. restringe só à guerra dos tiros e bombas, mas também às guerras comerciais. Né? O tarifaço está lá dentro sendo analisado. E o terceiro dia, dia 19, vai ter um mini curso de grandes ciclos, onde eu vou falar dos ciclos que contextualizam o principal que a gente está vivendo e me concentrar no de Saturno e Netuno, mas todos os ciclos estão abordados ali. Depois disso aí, no dia 21 de setembro, temos um evento presencial aqui no Rio de Janeiro, mas que vai ser gravado. Depois, quem tiver assim, feito a inscrição para assistir, depois está longe, né? Está em Portugal, não consegue vir aqui tão rápido, né? Vai poder acessar. Dia 21 vai ter esse evento de previsões que eu faço anualmente, usando as mesmas técnicas, já contextualizar, mas totalmente focado nos países, né? Vou falar do ingresso do Sol em Áries, que é uma das técnicas principais do Mundial. Vou falar dos 4 eclipses que vão ocorrer no ano de 2026 e um pouquinho desses aqui, com outros pormenores. Vou falar do, dos grandes ciclos, como acontece, o que acontece, o que esperar desses grandes ciclos para o momento presente, e em seguida falar dos principais protagonistas do cenário mundial. Aí bota Estados Unidos, China, Rússia. Vou falar, obviamente, eu não tenho como fugir de falar do Brasil, né? Vou ter que falar do Brasil com certeza. Vou falar de alguns personagens que estão na, no centro das maiores controvérsias do mundo atualmente. Esses aí eu vou deixar para revelar no dia, tá lá no evento. E dos BRICS, da União Europeia, que mais? É, basicamente É isso, com muita todas as coisa já. técnicas de previsão sendo analisadas ali, indicando pontos críticos e pontos favoráveis, o que a gente pode aproveitar, o que a gente tem que recuar e usar de Excelente. estratégia.
Deixa-me só reforçar que estes eventos que o Carlos referiu são todos em setembro, não é? Então o Sim, primeiro workshop dia 17 de setembro, 18 e 19 de setembro, os workshops sobre a astrologia mundial, e dia 21 de setembro, então previsões de 2026, evento presencial no Rio, das 13 às 16 horas, hora de Brasília, não é? Hora do Rio. isso. Carlos, e quem quiser Perfeito. saber como é que se pode inscrever, está no seu Instagram, está no seu site, qual é a melhor forma, Carlos? Então, tem duas maneiras. A pessoa pode procurar o carlosholanda.com.br, é tudo junto, carlosholanda com h2ls.com.br e procurar, é só navegar no site que vai ver imediatamente a, a etapa de inscrição, Informação. preencher o formulário. Ou pelo telefone, né, pelo WhatsApp, 5521 988 279999. É só entrar em contato e a Simone, que vai atender, vai Vai passar a dar informação. as instruções. Maravilha. Deixa-me só acrescentar é que se estiveres em Portugal tens que pôr mais por causa do 00 para corresponder ao indicativo do Brasil. Carlos, foi um gosto tê-lo aqui ao canal. Espero sinceramente que seja a primeira vez de muitas conversas e tanto mais daríamos a falar, mas acho que hoje já foi um apanhado muito interessante daquilo que a astrologia mundial nos pode trazer. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Diogo. Muito, muito bom ter essa oportunidade, que assim as pessoas que não estão habituadas a conhecer esse assunto também vão poder agora, né, despertar para ele, que é uma coisa bem interessante. A Tá? astrologia não é só mapa de Natal de pessoas, também dá para fazer mapa de Natal de muita coisa que realmente impacta a nossa vida. E hoje tu puderes perceber que a astrologia mundial foi a primeira forma da astrologia e ela continua a ser super importante, válida e útil nos nossos tempos. Se gostaste deste conteúdo, deixa um like, subscreve, envia àquela pessoa que tu achas que vai gostar deste vídeo. Quero agradecer aos Patreons por todo o apoio e por me ajudar a continuar nesta iniciativa a divulgar a astrologia em português. Já estou excelente dia e continua a descobrir a astrologia.